Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e 16. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amados, hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. Eu gostaria que você prestasse atenção e caminhasse conosco juntos, para que nós pudéssemos falar um pouco sobre o Espírito Santo de Deus. Nos últimos anos foi falado muito e escrito sobre o Espírito Santo, possivelmente mais sobre qualquer outro tema religioso. Talvez não sobre o ocultismo. O ocultismo tem se escrito muito sobre ele. O assunto desperta interesse em milhões de pessoas ao redor do mundo. As canções, os escritos, os sermões, os encontros giram em torno do tema. Mas eu quero te chamar a atenção que há muita confusão, muita exploração, muita deturpação em torno do Espírito Santo. Muitos estão monopolizando o Espírito Santo e tentando tirar o proveito próprio. Isto gera extremos. Muitos têm medo de tocar no assunto, outros falam e passam informações sem bases bíblicas e teológicas. O melhor caminho é consultar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, palavra infalível, e ver que ela ensina o que ela nos mostra sobre o Espírito Santo. É isso que queremos fazer nesta pequena palavra, reflexão. Vamos, portanto, a uma pequena palavra na inteira dependência de Deus. Eu gostaria de começar com uma pergunta que talvez você também já tenha se perguntado. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? No Antigo Testamento é o Ruach HaKodesh. Olha, eu queria que você entendesse que o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, ele não é uma energia. Ele não é uma força, um fogo. Ele não é um vento, uma pomba. Não é emoção, não são fluidos. Não é um protagonista de festas extraordinárias. Mas então, a pergunta de novo: quem é mesmo o Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é, e deixa claro, de uma forma maravilhosa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto. Eu quero dizer, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto. Quando falava dele, Jesus falou do Espírito como ele, se referindo a uma pessoa. Porque não se trata de uma força ou uma coisa, mas de uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem intelecto, emoção e vontade. Tem intelecto, emoção e vontade. Ele faz coisas que uma pessoa, que uma força não pode fazer, que só uma pessoa pode fazer. Somente uma pessoa real poderia fazer. A Bíblia Sagrada nos diz no livro de Apocalipse que ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Primeiro, ele fala à igreja. O Espírito Santo está falando à igreja, falando aos nossos corações. É uma pessoa. Segundo, olha, o Espírito Santo, ele testifica para nós. Ele testifica. Lá em João capítulo 15, versículo 26, se você abrir a tua Bíblia aí, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Aqui a Bíblia Sagrada deixa bem claro, ele testifica. A Bíblia Sagrada diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda as profundezas de Deus. A Bíblia Sagrada diz também que ele nos guia em todo o caminho. A Bíblia Sagrada diz também que ele ordena para seu bem ao Espírito Santo e a nós tomarmos essa decisão. O Espírito Santo também ele ordena.
A Bíblia Sagrada diz que Ele nos conduz. Eu gostaria que você entendesse isso, amado. Quando nós estamos lendo sobre o Espírito Santo, estudando sobre Ele, Ele nos conduz. E no livro de João, capítulo número 16, versículo 13, diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele nos conduz, Ele nomeia, Ele nos nomeia. Amados, eu acho fantástico essa palavra. Quando você está na palavra de Deus, livro de Atos, capítulo de número 20, versículo número 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, Ele constitui, Ele nomeia. Amado, a Bíblia Sagrada diz também que nós podemos mentir também ao Espírito Santo. Eu lembro de Ananias e Safira. Vocês não mentiram a mim, mas ao Espírito Santo de Deus. Nós também podemos insultá-lo. Olha só, é uma pessoa, se você não souber o que você está falando, você pode insultar o Espírito Santo de Deus. No livro de Hebreus, eu gostaria aqui, estou abrindo aqui a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Olha, para que você tome cuidado, você abra o seu coração, tome cuidado com o que você vai falar, para que não venhamos a ferir, a insultar o Espírito Santo do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo de número 29. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o filho e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, nós podemos insultá-los, agravá-lo com a nossa forma de falar, nossa forma de agir. Também podemos blasfemar contra ele. Lembra-se lá no livro de Mateus? Cuidado para você não blasfemar, porque ele é uma pessoa. Olha, perdão, ele é que nos chama a atenção, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você blasfema contra ele, você se fecha ao Espírito Santo de Deus, ao poder do Espírito Santo, para que convença você no seu intelecto, no seu entendimento. Nós podemos entristecê-lo. A Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 30, diz dessa maneira, preste atenção: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui nós vemos já várias colocações que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vemos aqui 12 colocações que ele é uma pessoa. Uma dessas atitudes e emoções são características de uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força impessoal. Olha, com a gravidade e o magnetismo, ele é uma pessoa com todas as atitudes de uma personalidade. Então, meu amado, quem é o Espírito Santo? A primeira resposta: ele é uma pessoa. Uma nova colocação: o Espírito Santo é Deus. Que foi aquela pergunta que eu fiz. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, ele é uma pessoa. Segundo, ele é Deus. O ensino claro da Bíblia sobre o Espírito Santo é que ele é Deus com todos os atributos de Deus. Amados, aqui nós vemos agora o mover do Espírito Santo de Deus nas Escrituras. Eu gostaria que você caminhasse comigo. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo de número 14. Aí nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra: quando mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus é eterno, sempre existiu. Ele é poderoso. Lucas 1:35 fala sobre esta palavra. Ele é poderoso, ou seja, é o Shaddai. O Espírito Santo é Deus poderoso, é o Shaddai.
Ele é onipotente, Salmo 139, versículo de número 7. Nós começamos a trabalhar nas Escrituras e ver o Espírito Santo de Deus trabalhando sobre nossas vidas, amados. São aqui que nós vemos a glória de Deus se manifestar sobre e dentro das nossas vidas, sobre o nosso coração, movido pelo Espírito Santo do Senhor. Salmo 139, versículo 7 diz assim: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Ele é onipotente, ele pode todas as coisas, ele sabe tudo, ele é onisciente. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Amados, a todo momento que você está trabalhando na Bíblia Sagrada, você vê o mover do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está trabalhando e se movendo pelas páginas das Escrituras. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. A Bíblia Sagrada nos diz que ele é chamado de Deus. Ele é Deus, o Espírito Santo de Deus. Olha, amados, é aí que você começa a se maravilhar na glória de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com cara descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ele é chamado de Deus, ele é o Criador. Gênesis 1:2. Se você vai em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha só, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Yahvé estava ali. Oxe, ali você vê ali agora, Ruach Hakodesh, aí você, Yahvé, Ruá, o Espírito do Senhor, estava ali, ele é o Criador, o Espírito Santo é Deus. E isso nos leva a um terceiro ponto de entendimento, de compreensão, de reflexão no presente momento dessa pequena palavra sobre o Espírito Santo. A pergunta que eu falei é: quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele integra a Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três, olha, três pessoas subsistem. Olha, é só um Deus, não são três deuses, mas é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Hombousios, é a mesma essência. Não há um menor e não há uma degradação. Ah, não, é uma escadinha. Não, são Deus. A Bíblia Sagrada diz bem claro que eles são um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. E quando Jesus estava sendo batizado, veio uma voz e falou para ele: Jesus, o Cristo, o Filho, estava sendo batizado por João. Este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Deus Pai, Deus Filho. E aí vem, o Espírito Santo estava ali voando como uma pomba. Nesse momento você vê a triunidade, a trindade de Deus se manifestando naquele momento. Podemos não entendê-la, não explicá-la satisfatoriamente. Quase que não saiu, amados, mas é assim mesmo. Mas aceitamos como revelação de Deus. Nós aceitamos essa palavra. A explicação muitas vezes ela não sai com tanta tranquilidade. A Bíblia, dentro da teologia, quando nós estudamos a teologia da Trindade, entendemos uma coisa: existe uma palavra que fala que é pericorese. A palavra pericorese fala da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles se relacionando entre si, se movendo entre si, a comunicação dos três, daquelas três pessoas que são um único Deus, na qual nós servimos e adoramos. Outra coisa interessante, a realidade da Trindade está tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu citei Gênesis 1, 2, e está lá em Gênesis 1, 26. Eia, olha só, preste bem atenção nessa palavra.
Gênesis 1:26 diz assim. Olha só. E disse Deus, façamos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra. Aqui ele estava falando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, façamos conforme a nossa imagem. Ele não estava falando com os anjos, porque ele disse que o homem foi criado à sua imagem, a sua semelhança. Nós vemos aqui a palavra de Deus, nós vemos aqui ministrando que ele está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se você anda mais um pouquinho, 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 14, olha só o que diz essa palavra aqui, olha só, 13, 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ou em outras traduções, 2 Coríntios 13:13. Amado, é aqui que você vê o Espírito Santo, ele integra a Trindade. Podemos não entender ou explicar a Trindade, todavia cremos que Deus é Pai, é plenamente Deus. Olha só, Deus Pai é plenamente Deus, Deus Filho e Deus Espírito Santo também. A Bíblia apresenta isso como um fato, não explica. O Espírito Santo tem todos os aspectos essenciais da Trindade. Então, meu amado, nós dobramos os nossos joelhos diante dele e o adoramos. E o tratamos em tudo como a Escritura exige que tratemos a Deus, o Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo é Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Olha só, o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, um único Deus, para a glória de Deus. Fiquem com Deus. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.